Existe uma pergunta que muita gente evita fazer, porque a resposta pode mudar completamente a forma como vive a fé. Será que Deus realmente aceita tudo aquilo que estamos oferecendo a Ele? Porque a história de Abel prova o contrário. Duas pessoas fizeram ofertas. Dois irmãos fizeram aparentemente a mesma coisa. Dois homens chegaram diante de Deus, mas apenas um foi aceito. E é aqui que está o detalhe assustador. Olhando de fora, tudo parecia certo. Só que Deus não olha apenas para o que está nas mãos. Ele olha para o que está no coração. E talvez hoje exista muita gente vivendo como Caim, achando que está agradando a Deus, quando na verdade nunca aprendeu o modelo de fé de Abel. Olá, eu sou Fabrício Fibes e esse é o programa Fabricando Fé. Continue comigo e alcance a dádiva de aumentar a sua fé. A história começa no livro de Gênesis, capítulo 4. Depois da queda de Adão e Eva, nasce Caim e depois Abel. Caim se torna agricultor, Abel, pastor de ovelhas. Em determinado momento, os dois decidem apresentar ofertas a Deus. Caim oferece os frutos da terra. Abel oferece das primícias do seu rebanho. Daí acontece algo que muda tudo. Deus se agrada de Abel e da sua oferta, mas rejeita Caim e a sua oferta. E aqui está algo profundo. O texto primeiro diz que Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta. Mas em Caim, Deus rejeita primeiro o homem e depois aquilo que ele entregou. Isso significa que antes de Deus receber o que você oferece, Ele observa quem você está se tornando. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, explica aquilo que Gênesis não detalha completamente. A Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Ou seja, o diferencial nunca foi o material da oferta. O diferencial foi a fé. Porque a fé verdadeira transforma a forma como você oferta. Abel não estava apenas oferecendo um animal. Ele estava oferecendo honra, prioridade, confiança e dependência. Ele deu as primícias. E primícia é aquilo que vem primeiro. Isso revela uma verdade poderosa. Aquilo que vem primeiro na sua vida revela quem realmente governa o seu coração. Hoje muita gente oferece a Deus o resto. O resto do tempo, o resto da atenção, o resto da energia, o resto da disposição. Mas Abel mostra um modelo completamente diferente. Ele não entregou as sobras. Ele entregou prioridade. É como alguém que diz que ama alguém, mas só fala quando sobra tempo. Existe relacionamento nisso? Não, porque amor verdadeiro se expressa em prioridade. E é exatamente isso que Abel demonstra. Sua fé não estava apenas em palavras. Sua fé apareceu na prática. E aqui existe um ponto extremamente importante. Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Caim também levou oferta. Caim também participou do ritual. Caim também fez algo religioso. Mas Deus viu algo que ninguém mais via: o coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Isso significa que é possível parecer espiritual por fora e ainda assim estar distante por dentro. Abel nos ensina que fé verdadeira não é performance espiritual. Fé verdadeira é sinceridade diante de Deus. E sabe o que torna essa história ainda mais forte? Abel praticamente não fala nada na Bíblia. Nenhuma frase dele foi registrada. Nenhum discurso, nenhuma pregação. Mesmo assim, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que mesmo depois de morto, ele ainda fala. Isso é impressionante, porque prova que a sua vida falou mais alto que suas palavras. Hoje existe muita gente falando de fé, mas vivendo pouco dela. Abel fez o contrário. Ele falou pouco, mas viveu muito. Sua entrega se tornou uma mensagem eterna. Agora olha o contraste com Caim. Quando Deus rejeita a sua oferta, ele se enche de ira e inveja. Em vez de ajustar o coração, ele começa a alimentar comparação. E aqui está um perigo extremamente atual. Pessoas que deixam de crescer
porque estão ocupadas demais olhando para a vida dos outros. Caim não queria melhorar sua entrega, ele queria eliminar Abel. E isso continua acontecendo hoje. Tem gente que prefere atacar quem está crescendo espiritualmente ao invés de amadurecer diante de Deus. Mas antes de Caim cometer o pecado, Deus o alerta. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus diz que o pecado estava à porta e cabia a ele dominá-lo. Isso revela algo poderoso. Deus sempre confronta antes da queda. Deus corrige antes da destruição. Só que maturidade espiritual exige humildade para aceitar correção. E Caim não teve isso. Ele preferiu alimentar o orgulho. O problema nunca foi a oferta. O problema era o coração que estava por trás da oferta. E aqui está uma das maiores lições do modelo de fé de Abel. Fé verdadeira sempre produz entrega verdadeira. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras é morta. Isso significa que fé não é apenas acreditar mentalmente. Fé é uma convicção tão forte que muda o comportamento, prioridades, atitudes. Abel confiava em Deus de uma forma tão profunda que isso transformou a maneira como ele ofertava. Sua fé gerou ação. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz para oferecermos nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Percebe a conexão? Abel não entregou apenas ao externo. Seu coração estava entregue primeiro. E aqui está o segredo que muita gente não entendeu ainda. Deus nunca quis apenas ofertas. Deus sempre quis pessoas completamente rendidas. Provérbios 3, versículo 9, também revela isso quando diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Abel viveu exatamente isso, mesmo antes da lei existir. Isso mostra que honra não é uma obrigação religiosa. Honra é uma resposta de alguém que reconhece quem Deus é. Agora pense em algo importante. Abel viveu pouco tempo. Sua história registrada é curta. Humanamente falando, ele não construiu impérios, não liderou multidões, não realizou feitos gigantescos como Moisés ou Davi. Mesmo assim, entrou para Hebreus 11 como herói da fé. Porque Deus não mede grandeza da mesma forma que os homens medem. Enquanto os homens valorizam fama, Deus valoriza a fidelidade. Enquanto os homens observam tamanho, Deus observa essência. E isso muda completamente a maneira como enxergamos sucesso espiritual. Porque talvez você ache que precisa fazer algo gigantesco para agradar a Deus, quando na verdade Deus procura um coração sincero. Abel nos mostra que uma vida simples também pode marcar a eternidade, quando existe fé verdadeira. Outro detalhe poderoso aparece em Hebreus capítulo 12, versículo 24, onde a Bíblia fala sobre o sangue de Jesus, que fala coisas superiores ao de Abel. Isso conecta Abel diretamente ao Evangelho, porque Abel foi o primeiro homem justo morto injustamente. Seu sangue clamava por justiça, mas o sangue de Jesus clama por perdão, redenção e salvação. Abel aponta profeticamente para Cristo. Isso transforma a história dele em algo ainda mais profundo. Não é apenas sobre uma oferta do passado, é sobre um modelo de fé que aponta para uma vida completamente entregue a Deus. Abel revela uma fé sincera. Jesus revela a expressão máxima dessa entrega. E sabe qual é um dos maiores problemas da geração atual? Muita gente quer os benefícios da fé, sem viver a essência dela. Quer milagres sem entrega, quer presença sem relacionamento, quer promessas sem obediência. Mas o modelo de Abel confronta isso diretamente, porque sua fé custava algo, e toda fé verdadeira custa. Existe uma analogia muito simples para entender isso. Uma árvore saudável naturalmente produz frutos saudáveis. Ela não força isso. O fruto é uma consequência da raiz. Assim, também é a fé. Quando o coração está alinhado com Deus, as atitudes começam a refletir isso naturalmente. Abel não tentou parecer espiritual. Sua entrega apenas revelou aquilo que já existia dentro dele.
E talvez aqui esteja uma pergunta importante para você. Se Deus observasse apenas suas atitudes, Ele encontraria evidências reais da sua fé? Porque fé verdadeira não aparece apenas no culto. Ela aparece na maneira como você trata pessoas, na forma como reage às dificuldades, naquilo que prioriza, naquilo que valoriza e naquilo que entrega. Abel também nos ensina algo poderoso sobre constância, porque fé verdadeira não é emoção momentânea. Fé verdadeira é permanência. Hoje muita gente vive de fases espirituais. Uma semana está totalmente conectada com Deus, na outra desaparece. Mas fé madura cria raízes profundas, e raízes profundas sustentam pessoas em tempos difíceis. E talvez o mais forte de tudo seja isso. Abel morreu, mas sua fé não morreu. Sua história continua ensinando gerações até hoje. Isso prova que uma vida vivida pela fé deixa marcas eternas. Algumas pessoas vivem décadas sem impactar ninguém. Outras vivem pouco, mas deixam legados eternos, porque aprenderam a viver com Deus de forma genuína. No final, o modelo de fé de Abel não é sobre oferta, é sobre coração. Não é sobre aparência espiritual, é sobre sinceridade. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Abel nos ensina que Deus não procura a perfeição humana, mas entrega a verdadeira. E talvez hoje Deus esteja fazendo exatamente a mesma pergunta para muita gente. Sua fé é apenas externa? Ou ela realmente nasceu no coração? Porque no final, a fé que agrada a Deus nunca será medida pelo que aparece diante dos homens, mas pela verdade que existe diante dele. Agora me conta nos comentários. O que mais impactou você no modelo de fé de Abel? Lembrando que essa é apenas a primeira história, porque existem outros homens e mulheres que também viveram modelos de fé capazes de transformar gerações. Então se prepara, porque isso aqui não é apenas uma série sobre personagens bíblicos, é uma jornada para aprender a construir uma fé real. Nos próximos vídeos, você vai descobrir como pessoas comuns viveram uma fé extraordinária, enfrentaram impossíveis e deixaram princípios que continuam vivos até hoje. Agora se inscreva no canal e continue comigo, Fabricando Fé.